Eu sou Juarez da Silva Thyssen, sou professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e do programa de pós-graduação também em Educação da Uniplac. Eu convido vocês, sejam todos bem-vindos para conhecer a minha biblioteca, o local onde eu realizo meus estudos, escrevo meus textos. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Então, eu fui agora informado que eu vou ter que deixar essa casa e não vou ter que levar alguma coisa que para mim é fundamentalmente importante. Então, eu escolhi alguns livros que eu considero imprescindíveis carregar comigo. Deixa eu ver. Aqui acho que posso assumir um livro que está muito especial para mim. Esse livro que é uma das mais importantes publicações e que está no centro da minha pesquisa, que é do Michael Apple, Ideologia e Currículo, uma obra que tem repercussão mundial. Eu levaria esse aqui, deixa eu ver, eu vou tomar aqui um outro livro que para mim é muito importante, esse aqui do Edward Said, que é um livro que praticamente inaugura as discussões sobre o pós-colonialismo, que é algo que me interessa muito. Vou levar esse aqui também, que é importante. Vou levar um livro que eu acho que é um presente para o Brasil, que é de um colega fundamentalmente importante, que é o Miguel Arroyo. Miguel Arroyo, Currículo Território em Disputa. Puxa, do Miguel Arroyo é uma contribuição incrível para a educação brasileira. E acho que eu ainda preciso levar mais um, que embora esteja com pressa, que é o livro de que é o pai do currículo no Brasil, que é o Antônio Flávio Barbosa Moreira, que fez o seu doutorado com o Michael Apple também, que é uma inspiração para todos nós. Eu acho que é o suficiente. Então, como vocês podem ver, eu com a pressa de sair da minha casa, fui escolher alguns livros que para mim são fundamentais e que estão aqui na minha sacola. Eu gostaria de convidá-las para que eu possa fazer algum comentário sobre cada uma dessas obras super importantes. Então, as escolhas que eu fiz são escolhas que têm a ver com a minha experiência de pesquisa, de estudos, né? O primeiro deles que eu escolhi Currículos e Programas no Brasil, de Antônio Flávio Barbosa Moreira. Antônio Flávio Barbosa Moreira é um intelectual brasileiro que trouxe o pensamento curricular para o Brasil, toda a influência norte-americana e trouxe para o Brasil também um modo diferente de pensar o currículo a partir de uma outra perspectiva. O professor Antônio Flávio ainda está vivo, é um intelectual fantástico, minha relação com ele é uma relação de amizade também, em vários eventos, e eu tenho, de fato, aprendido muito nesse campo com o professor Antônio Flávio. Então, eu escolhi esse texto porque também é uma homenagem, né? E outro texto que eu acho fundamental nesse país, né, do ponto de vista do campo do currículo, é o trabalho feito pelo professor Miguel Arroyo. O professor Miguel Arroyo, que é um intelectual que dialoga, né, com o alto nível da pós-graduação até a educação básica, a educação de jovens e adultos. Eu tenho uma perspectiva muito forte com a educação básica. Então, eu escolhi o Miguel Arroyo primeiro pela sua integridade como intelectual, seu compromisso político e social com a educação e a sua capacidade de produção de conhecimento. E no campo do currículo, o professor Miguel Arroyo tem sido uma figura central. Inclusive não está viajando mais, porque também está mais ou menos na mesma idade do Antônio Flávio Barbosa Moreira. O Edward Said é um texto que eu tenho me aproximado também por conta de uma abordagem curricular mais contemporânea, não necessariamente nos estudos decoloniais, mas numa perspectiva pós-colonial, tem nos ajudado muito a pensar esse campo.
e porque ser um texto também de profunda influência, né, nos estudos da cultura, da educação em geral, da sociologia, dos campos das ciências humanas e do currículo em particular. E mais um que não poderia deixar para trás, e penso que é o livro que para mim é estruturante, e esse autor também está vivo, Michael Apple, um americano que trouxe, a partir da sua leitura de sociológica, política de currículo, trouxe uma outra perspectiva para o campo e nos ensinou, né, e nos ensina ainda a dimensão política, ideológica e de toda a dimensão que o currículo ocupa, entendendo que não é uma discussão apenas pedagógica, mas uma discussão estratégica, entender o campo do currículo, suas relações de poder, as suas relações com a cultura, as suas relações com as classes sociais, a hegemonia, e colocou esse colega, né, intelectual Michael Apple, colocou o campo do currículo uma esfera do debate internacional muito forte. Então, é um dos 25 livros da educação mais lidos no planeta. Então, tem essa forte influência. Por isso, eu levaria ele comigo, com certeza. Então, sintam-se todos e todas convidados para ler essas obras e tantas outras que a gente pode compartilhar aqui, trocas com vocês, quem sabe regado com outros assuntos, né, que podem ser também fundamentalmente importantes para a nossa existência. Então, eu confesso a vocês que estou passando aqui por um momento lindíssimo, de uma experiência de comentar sobre obras, sobre textos, né, sobre autores que me acompanham nessa trajetória da minha formação e da minha atuação como pesquisador. E é uma experiência fantástica, porque nos coloca numa condição de diálogo com essas obras, comigo mesmo, né, e com vocês que são convidadas também a produzir-se leitores e continuar aprofundando seus estudos, né. Então, eu devo dizer que a nossa constituição como professores, pesquisadores, não pode ser produzida fora desse diálogo, dessa abertura e orientação que esses intelectuais, que essas pessoas que estão comprometidas com a educação nos forneceram, né? Então, ser acompanhado por esses autores, dialogar com eles frequentemente e ter também orientações teóricas nesse âmbito da produção da ciência, faz com que a gente se constitua professor, pesquisador com muito mais potência. Vale muito a pena.